Tá aparecendo? Tá aparecendo. Vamos lá. Então, queria primeiro agradecer, né? Vou começar, o Pedro já está entrando, depois o presidente aí finaliza a sessão, mas queria agradecer muito ao Márcio Mendes, médico nefrologista de Macaé, da Unimed, lá, Costa do Sol. Achei tão bonito esse nome, Unimed Costa do Sol de Macaé. E da CDR também de Macaé, de ter aceito o convite para apresentar a sessão mensal que a gente tem da Sociedade de Nefro do Rio de Janeiro. E o professor Adelmo também, né, que é professor de hematologia da UFRJ Macaé e agora está como hematologista full-time aí montando um hemocentro na cidade de Macaé. Então, agradecer mais uma vez o que vocês terem aceito o convite e passar a palavra aí para iniciar a sessão aí dos casos desafiadores. Bom, eu que agradeço, Maria Isabel, Pedro Túlio, fiquei surpreso com o convite, confesso que estou nervoso, espero poder ajudar. Quando vocês me chamaram para fazer um caso clínico desafiador, digamos assim, a gente sempre vai para consultório, mas eu vivencio o CTI. Então, acabei trazendo, puxando um paciente super interessante, difícil, que mexeu com todos nós aqui em Macaé, uma paciente relativamente jovem. Contamos com a ajuda da hematologia, por isso que eu chamei, fiz questão de chamar o Adelmo, que eu acho que sem ele a gente não conseguiria resolver esse caso. E para quem não me conhece, ué, peraí, não estou conseguindo passar. Tá. A Maria Isabel já me apresentou, sou o Márcio, estou em Macaé já há 15 anos, trabalho aqui no Hospital da Unimed Costa do Sol e dou aula também na UFRJ, trabalho com a CDR. Essa paciente, o ambiente dela foi no CTI da Unimed, o Paulo Pires, que era o chefe, então ele que fez aquele acompanhamento diário, a Simária e a Cláudia intercalava comigo para a gente passar as visitas, aquele esquema de CTI, a Simária é a diretora da CDR, a Cláudia ela é nefrologista da CDR e professora também da FRJ. Agora em Macaé temos mais duas Paulas trabalhando com a gente, que é a Paula Lira, que veio de Niterói, e a Paula Sead, que é cria nossa, fez faculdade aqui, residência aqui de nefrologia, de clínica médica, fez residência no Fundão e agora voltou. Mas elas não participaram ativamente com essa paciente, porque ela estava no CTI, a Paula Sead estava na licença maternidade. E o Adelmo, dispensa aqui a apresentação, que o cara fera, professor da UF, da UFRJ aqui de Macaé, trabalha com a gente. Então, vamos lá, não tenho nenhum conflito de interesse. E o caso clínico é uma paciente AEO, 50 anos, sexo feminino, branca, divorciada, natural de Curitiba, moradora de Macaé, empresária. Ela foi admitida no hospital da Unimed em 5 de janeiro de 2022, com uma dor em hipocôndrio direito, calafrios, náuseas, e tinha uma saída de secreção em ferida cirúrgica prévia por um dreno biliar. Ela tinha internada no Hospital Público de Macaé uns 10 dias antes, tá? Onde ela fez uma colecistite aguda, foi uma cirurgia complicada, pelo que eu vi lá, que eu consegui de relato, tive dificuldade de ter acesso ao prontuário lá, mas parece que foi uma colestectomia difícil, ela fez uma colestectomia torec, ou seja, ela não conseguiu tirar toda a vesícula, parece que você fixa a parede anterior, em caso de não conseguir mesmo fazer a dissecção da vesícula completa, tá? E ficou com uma drenagem biliar externa. Nessa primeira internação, ela foi medicada com ceftaxona e clindamicina e recebeu alta com dreno ainda, para fazer um acompanhamento ambulatorial. Parece que ela tinha alguma coisa com um convênio que ela acabou resolvendo, então, quando ela piorou, ela decidiu procurar o hospital da Unimed. A história patológica pregressa dela, principal, gente, estou tentando resumir, puxar o que é mais importante, ela tinha um trauma renal direito por coice de cavalo em 98, ela ficou internada por um tempo, não soube dizer o que foi, acredito que deve ter sido um hematoma renal mesmo, tá? Depois, numa cesariana que ela teve, ela fala que foi uma infecção, que ela ficou internada por, acho, quase um mês,
foi para casa com ferida aberta para cicatrização segundo intenção, disse que ficou por um bom tempo prolongado usando antibiótico e esperando a cicatrização. Demorou em volta de 4 meses, foi assim que ela falou. Em 2014, ela chegou a ficar internada no HPM, ela disse que tinha muitas reações alérgicas e que teve uma infecção urinária, foi fazer antibiótico, ela fala em reações alérgicas, mas ela não sabe o que, e aqui antibióticos ela não determina, tá? E ainda nesse mesmo ano, 2014, ela teve um descolamento de placenta, numa gestação, tendo um parto cesáreo de urgência. Mas ela fala que a recuperação foi boa, então ela teve gesta 2 para 2 e 2 cesarianas. Negava tabagismo, etilismo, outras doenças. Apesar de citar alergias medicamentosas, ela não sabia dizer o que era e que acabava negando. Então, ficava algo meio difícil de entender na HPP dela. E negava doenças autoimunes na família, mas cita que os 2 filhos que ela tem sofrem de epilepsia. No exame físico, na internação, tinha face de dor, que estava ictérica, com 2 cruzes em 4, pocorada, 3 cruzes em 4, desidratada, 2 cruzes em 4, tendendo à hipotensão, taquicárdica. Na ausculta cardíaca, ela tinha um ritmo regular, mas tinha um sopro sistólico, em foco mitral e aórtico, tá? Um murmúrio vesicular universalmente audível, e no abdômen tinha aquela presença de hiperemia, da edema, periferida cirúrgica, tinha muita secreção sanguinolenta pelo dreno e com muita dor à palpação no hipocôndrio direito. Na internação, no laboratório, exames laboratoriais de admissão, ela tinha hematócrito de 38, com hemoglobina de 7,8, leucócito 12.000, zero bastão, plaquetas 407.000. Função renal normal, 18 de ureia, creatina 0,6, com sódio de 135, potássio 3,5, amilase e lipase normais, tinha uma discreta hipoalbuminemia, ela já interna, vocês vão ver durante a internação toda, ela permanecia com albumina baixa, enzimas hepáticas normais, as bilirrubinas delas estavam aumentadas, 2,8, mais as custas de indireta. Recebeu já na internação, de início, uma tomografia com contraste intravenoso, onde foi percebida que uma coleção em sítio cirúrgico, tinha um derrame pleural bilateral com uma área de atelectasia à esquerda. Então, o tratamento terapêutico inicial no hospital foi, como ela tinha feito clindamicina e ceftaxona, acabaram fazendo pipitazo com tecoplanina para ela, e a abordagem cirúrgica dela foi um dia depois da internação, onde foi encontrado um importante hematoma infectado na topografia da vesícula, fizeram uma colangiografia intraoperatória, não tinha tantas lesões nem extrabiliares, e foi feita uma coledocotomia com reposicionamento do dreno, saída de bastante secreção e lavagem ampla daquele hematoma, tá? Por logística, ela acabou ficando na sala amarela, no pós-operatório do hospital, que é uma sala intermediária de observação, mas em 24 horas ali ela ela apresentou febre, calafrio, hipotensão, aumento de leucocitose, entrando para o protocolo de sepse, sendo transferida para o CTI. No exame de admissão do CTI, já em 7 de janeiro, ela tinha um hematócrito de 28 com hemoglobina de 8,8, ou seja, mantendo uma anemia, né? O leucócito que aumentou um pouquinho, 14.300, 4 bastões, a ureia e a creatinina ainda normais, a gaso dela nada de muito expressivo, pH de 7,4, com PCO2 de 35, PO2 de 93 e um bicarbonato de 23, com saturação de 97. Acabaram escalonando os antibióticos para meropenem, mantiveram a tecoplanina, tá? Recebeu reposição volêmica, noradrenalina, hidrocortisona, seguindo o protocolo de sepsis do hospital. Ela, em 24 horas, acabou estabilizando, saindo da noradrenalina, mas, conversando com ela, desde que ela teve alta, ela não comia, estava muito desnutrida, nauseada, vomitava com frequência, no CTI estava com resíduo gástrico muito elevado, então optaram para iniciar a NPT para ela, nutrição parenteral, enquanto iam tentar depois progredir dieta aos poucos para ela, que ela não tolerava mesmo. No período de 8 a 12 de abril, ela ficou afebril, aceitou melhor a dieta, líquida aos poucos, né, tentando sempre
aumentar a dieta oral e diminuindo a vazão da nutrição parenteral. Conseguiu ficar sem aminas, mas pelo que eu vi no prontuário, sempre tendendo à hipotensão. Por vezes ficava dispneica, ia para o oxigênio, a diurese mantendo aí entre 900 e 1.200 e precisando de hemotransfusão, persistindo sempre uma anemia que por vezes a hemoglobina caía em torno para 7, acabava sendo hemotransfundida. No dia 12 de janeiro foi pedido parecer para o nefrologista, tá? Pela piora da função renal. Então, aí ela tinha 5 dias antes uma ureia e creatinina normais, né? 5 dias após, uma ureia de 85, creatinina de 2,7, com sódio e potássio normais, e na gasometria já se encontrava uma acidose metabólica, tá? Com 18 de bicarbonato, PSO2 36, pelo cálculo acredito que devia ter também uma acidose respiratória, com uma acidemia, 7,32 de pH. O exame de urina dela tinha um pH de 7, com uma densidade de 1010, não tinha albuminúria, não tinha proteinúria, leucócitos 2, piócitos de 30 por campos e hemácia 6 por campos. Então, a impressão diagnóstica dela foi a injúria renal aguda, né, Cadigo 3, ela se aplicava aqui com aumento maior do que 3 vezes da creatinina, né? Ela entrando com 0,6, veio para 2,8, tá bom? Mas mantendo uma diurese presente em torno de 1.000, 1.500, tá? Ainda, se era um estágio 3, onde a gente ainda considerava ali injúria renal aguda, depois a gente vai ver que perpetuou, ela acabou evoluindo mesmo com a doença renal aguda, que é o que a gente vê aí hoje nos diferentes cenários e fenótipos de paciente hoje com injúria renal aguda, né? Até 7 dias a gente considera injúria renal aguda, às vezes pode ser transitória com uma recuperação, ficando aí 24, 48 horas, dependendo das medidas de tratamentos abordadas, né? Muitas vezes o paciente acaba perpetuando a injúria renal aguda, e aí entre 7 a 90 dias a gente considera já uma evolução para uma doença renal aguda, entre 7 a 90 dias, desculpa, e depois de 90 dias a gente já considera esse paciente portador de doença renal crônica, tá? Que muitas vezes pode haver alguma certa recuperação, não ficar dependente de diálise, mas portador de doença renal crônica, no chamado tratamento conservador, ou realmente perpetuar e ficar dependente de hemodiálise até transplantar. A incidência da injúria renal aguda em CTI, a gente sabe que vem aumentando, esse artigo é um pouquinho antigo, mas a curva é expressiva, acredita-se também que de 2004 para cá, depois dos critérios de Riffle, depois aqui, agora Cadigo, a gente consegue documentar melhor a injúria renal aguda, então, por isso, pode ser que a gente também consiga demonstrar aí um aumento da incidência. Os médicos CTI estão cada vez mais atentos, chamando a gente, documentando, mesmo que seja para manter um tratamento ainda conservador, tá? A incidência da injúria renal aguda em CTI, ela varia entre 30% a 60%, depende do tipo de CTI, dos critérios de doença renal aguda ou injúria renal aguda usados para poder documentar, mas é uma incidência alta. A fisiopatologia de uma injúria renal aguda dentro de CTI, a gente sabe que ela é heterogênea. Esse slide é de um exemplo de um paciente com insuficiência cardíaca, mas mostrando redução do débito cardíaco, uma congestão venosa, levando uma hipoperfusão, com isso tudo diminuindo a filtração glomerular, né? Associado aí ainda, temos também mediadores inflamatórios, dependendo da causa, por exemplo, nessa paciente que tem sepse, que podem levar a uma alteração da hemodinâmica glomerular e também a uma injúria tubular aguda. Os fatores de risco prévios que às vezes o paciente apresenta, diabetes, hipertensão, idade, e as nefrotoxinas, né? Então, para essa paciente, pensando em tudo, na primeira vez que a gente se deparou com ela tinha as possibilidades dela, né? Poderia ser pré-renal ainda, porque ela chegou taquicárdica, chegou hipotensa, foi apresentando piora da função renal.
A nefrotoxicidade, ela usou medicamentos nefrotóxicos, de início tazocin, com tecoplanina, depois meropenem. Além do mais, ela usou o contraste, menos de 24 horas internada, a impressão que dá é que ela chegou bem desidratada, ela estava inapetente, ela não nutria, então fez exame contrastado em uso em vigência aí de uma possível desidratação que seja inicial. A própria sepse, que é o que chama mais atenção, que é o que a gente documentou nela, né? E, junto com a sepse, por vezes, saímos lá do fator pré-renal desidratação para o excesso de fluidos, né? A sepse, um dos tratamentos iniciais é a reposição volêmica. Muitas vezes a gente extrapola essa reposição volêmica, muitas vezes fica lá na prescrição 2, 3 litros de hidratação, as diluições de medicamentos, o tazocin de 6 em 6 horas é diluído, tecoplanina é diluída, então ganha excesso de volume. É interessante que no grupo da nefrologia o Jorge Analdo está sempre falando sobre isso, e é o que a gente vivencia nos CTIs. E o excesso de fluidos a gente sabe que tem todo edema intersticial, alterando a perfusão renal e a oferta de oxigênio renal, levando até necrose tubular aguda. Como essa paciente, a gente pensou em sepse e injúria renal aguda logo de início, tá? Saiu ainda esse ano uma publicação sobre o manejo de sepse por nefrologista, lembrando que a sepse, em 2016, pelo SEPS3, Sepsis Survival Campaign, teve uma reorganização nos termos, aquela sepse grave, sepse grave, choque séptico mudou, agora é infecção, sepse e choque séptico. Choque séptico não é só mais aquele paciente que não responde à amina vasoativa, o lactato aumentado já é um sinal de má perfusão tecidual, já é considerado choque séptico, tá? E a sepse é toda infecção com sinal de alguma falência orgânica, principalmente um SOFA maior do que 2. E lá no SOFA a gente vê que o rim está aqui um dos indicativos de falência orgânica, apontando ainda mais a gravidade do paciente, fora a parte neurológica, cardiovascular, que é a hipotensão, né? E alterações ventilatórias e de plaquetas. A sepse aíra, como eu já falei, a gente sabe que tem toda uma alteração hemodinâmica, uma vasoconstricção da eferente, uma vasodilatação da aferente, formando também um shunt periglomerular. Isso aí pode diminuir ainda mais, perpetuar a redução da filtração glomerular, assim como a diminuição da oxigenação aqui peritubulário e levar a uma reorganização e lesão tubular aguda, além da ação dos mediadores inflamatórios diretos, né? Como na qualquer injúria renal aguda no CTI, a sepse associada à injúria renal aguda, ela é multifatorial, só estou repetindo aqui. Temos toda a alteração de marcadores inflamatórios a partir de liberação de citocinas, a partir da infecção, da resposta hiperimune. Isso pode levar a uma vasodilatação periférica, uma redistribuição e uma alteração da permeabilidade vascular, levando aí, por consequente, uma vasoconstricção da eferente, como eu já mostrei. Além disso, podemos ter evolução com a coagulação intravascular disseminada, levando à formação de microtrombos, toda uma reorganização celular tubular renal e os efeitos secundários, como foi falado, a reposição volêmica em excesso e o contraste. Revendo isso tudo, a paciente passou por tudo isso. Então, a conduta inicial dela, a gente identificar uma injúria renal aguda no paciente com CTI, pensar nas possíveis causas, né, dela. A conduta inicial do nefrologista foi avaliar a volemia, né? Pedimos para fazer um ultrassom à beira do leito, para ver como é que estava a veia cava, tentar fazer o levantamento passivo das pernas, dos membros inferiores, para ver a fluido-responsividade, né? Pedimos para ajustar os antimicrobianos dela, de acordo com o clearance ali calculado. É controverso um clearance numa injúria renal aguda, mas é o que a gente tem à disposição, à beira do leito, né?
Podemos aí falar de biomarcadores, de várias outras situações, mas pedimos para reduzir um pouco a dose do antibiótico. Como tinha uma AS com piúria, era uma paciente que tinha sido sondada, poderia ser só pela sondagem, mas poderia ser também infecção, pedimos para rastrear, levantamos até a hipótese de uma infecção fúngica para ela, era uma paciente que estava com acesso venoso, com nutrição parenteral, poderia estar aí contribuindo com a piora clínica dela. E, de início, optamos pelo tratamento conservador, sempre avaliando quando que é a hora de iniciar a diálise ou não, que também é uma discussão grande, né? Ser mais agressivo, iniciar imediatamente, aguardar, avaliar a evolução da paciente. Como ela tinha vários pontos, como qualquer paciente CTI, que poderiam ainda ser ajustados, a gente optou ainda por ajuste, tá? Então, a evolução depois da avaliação do nefrologista, ela manteve-se lúcida, ainda com dificuldade de aceitação da dieta enteral, dependendo ainda da nutrição parenteral. Por vezes, ela ficava dispneica, eu fui desmembrar, eu peguei o prontuário dela desmembrado, é muito difícil, mas eu via, volta e meia, tinha a evolução da fisioterapia, precisando de oxigenação, de ventilação não invasiva. A diurese ficava em torno de 1.500, mas com balanço hídrico positivo em torno de 1 litro por dia. E persistindo sempre uma hipoalbuminemia dela, sempre considerada por desnutrição. No ecocardiograma confirmou o que a gente tinha visto, ela tinha uma distensão normal de veia cava, mas colabando muito, falando mais a favor de ainda necessitar de volume, tá? E mostrou que ela tinha uma válvula aórtica bicúspide com estenose moderada. Ela repetiu várias vezes o ecocardiograma na internação, até sempre com medo de uma endocardite nela. Picos febris esporádicos, era interessante. Eu vou olhando o prontuário dela, 2, 3 dias sem febre, de vez em quando vinha uma febrezinha, aí olhava o tempo de catéter, trocava, ficava naquilo que a gente já vê, faz radiografia para ver se é pneumonia. Então, aquele dia a dia que a gente vê em CTI, né? E a hemocultura, urinocultura e cultura de ponta de catéter, que é de uma das trocas, veio a Cândida confirmando lá na frente a suspeita de infecção fúngica. Ela recebeu fluconazole, mais para frente passa a receber até micafungina. Com as medidas iniciais, a creatinina baixou de 2,6 para 2,7 para 1,9, houve uma certa recuperação, mas evoluindo aí naquele fenótipo que a gente fala de doença renal aguda. Ela manteve, ela perpetuou na doença renal aguda, persistindo aí uma anemia, precisou de transfusão novamente, fez hematúria, teve que tirar o anticoagulante dela. Lá pelo 12º dia de CTI, ela teve que ser reabordada de novo, porque voltou a vomitar, não aceitando muito a dieta ainda, teve aumento de drenagem importante pelo dreno ali biliar, tá? Na cirurgia, viram que o dreno tinha sido desposicionado, fizeram um reposicionamento desse dreno, tá? Viram que ainda tinha grande volume, pensaram até numa fístula em colédoco, que instalaram para ela uma prótese biliar, tá? Retornou aí do centro cirúrgico gravíssima, assincrônica, fazendo já uma acidemia com as custas de mais de uma acidose respiratória importante. A gente vai ver que ela tem uma acidose mista, mas chamava atenção a acidose respiratória, lactato já um pouquinho mais aumentado. Nesse meu tempo, viram que estava crescendo um enterococo em hemocultura, tá? Então ela estava com meropenem ampicilina, e fez aí um rastro cutâneo, a famosa resposta alérgica que ela falava que tinha. Então, a primeira hipótese para ela aí foi uma farmacodermia, tá? Na pós-reabordagem cirúrgica, ela ficou muito grave, em uso de noradrenalina, persistindo ainda os picos febris, diurese em torno de 1.200, positivando aí um balanço hídrico, né, todo dia 1 litro, 1,5 litro, mas com uma PF boa, mostrando ainda uma oxigenação boa, sem tanta congestão, e um novo eco já mostra aí uma veia cava distendida. Saímos daquilo que pensávamos lá no pré-renal, agora para um excesso de fluidoterapia, tá? Os antibióticos foram trocados, de acordo com a avaliação da CCH, nas possibilidades de reação alérgica a ela. A anemia sempre persistindo, a gente vendo aqui um leucograma já começando passando aí uma
uma plaquetopenia, uma leucopenia em acessão e uma discreta aí, plaquetopenia. A creatinina mantendo 1,9, tá? Mas a ureia, que ficava em torno de 80, já aumentando para 120. Pensamos em iniciar a diálise, mas em conversa com a equipe do CTI, metade aqui vai ser a favor, outra metade vai ser contra, mas foi optado por dar albumina e furosemida para ela, tá? Após a albumina e furosemida, a diurese aumentou bastante, 3 litros, teve dia que fez 4 litros. Isso aí permitiu uma extubação dela em 4 dias, tá? Mas pós-extubação dela ainda mantinha, dependendo de ventilação não invasiva e de oxigenação. A anemia persistindo, fez outra hemorragia digestiva, uma nova hemotransfusão foi aí, e um novo eco dela, sem sinais ainda de endocardite infecciosa, mas aí já preservando um colapso respiratório da veia cava, mostrando que aquele estado de hipervolemia com o uso de albumina e diurético foi mais ou menos controlado, tá? No dia 28 de janeiro, aí já tem uma evolução, até no dia 5, já tem aí 25 dias, foi uma internação extensa, espero não estar cansando vocês, mas estou tentando resumir. Ela ficou mantendo fora de ventilação mecânica, necessitando de oxigênio e ventilação não invasiva, como eu falei, mas ainda com picos febris esporádicos, e a diurese 1.500. Voltou a fazer uma acidose aí respiratória e metabólica, com acidemia importante, e a ureia creatinina voltou a aumentar, principalmente aí depois da albumina com diurético, com uma hipernatremia. Nesse caso, avaliamos, e aí agora sim, não, acho que já era para ter iniciado, mas optamos em fazer hemodiálise lenta prolongada. Interessante que para ela a gente não conseguiu fazer autorização de contínua, então a gente ficou fazendo prolongada para ela com ultrafiltração importante, em torno de 3 litros, 3 litros e meio. Mas foi visto, além disso, que ela tinha hematócrito em torno de 25, com uma hemoglobina de 7,8 e os leucócitos aí para 1.900. E aí que chama o hematologista para ajudar a gente. Era uma paciente que via sempre com um processo inflamatório, ela não melhorava, nada que era feito apresentava aquela resposta adequada, mas a procalcitonina normal, as culturas que vieram positivas negativaram, e vimos a ferritina que foi aumentando, veio para 1.564, com hipertrigliceridemia. Os marcadores de doença autoimune foram negativos, foram solicitados logo que ela apresentou aquele rash cutâneo. Uma eletroforese de proteína mostrou uma discreta alteração aqui na gama-globulina, mas com imunofixação normal. Uma nova tomografia que ela fez foi até de tórax, então não laudou, mas a gente já repara um discreto aumento forçando a barra do baço dela. E começamos a pensar aí na síndrome hemofagocítica ou linfohistiocytose hemofagocítica, tá? Ela estava junto com, ela apresentava uma ferritina alta, sugerindo uma síndrome hemofagocítica com fibrinogênio baixo, tá? E a gente fez o H-score, a gente notou que poderia ser a síndrome hemofagocítica. Vou deixar mais para a Delmo falar, para não ficar muito cansativo para vocês. E ele acabou fazendo um mielograma dela, comprovando aí a nossa suspeita diagnóstica, tá? Então, era uma paciente que vinha evoluindo com uma hemofagocitose. Essa foto não é dela, eu peguei da internet para ilustrar. Não sei se o Adelmo tem uma foto dela. E aí o tratamento inicial proposto para ela, após a avaliação do hematologista, foi fazer imunoglobulina. A gente optou por não fazer o corticoide em conjunto, porque ela já vinha fazendo. O pessoal ficou com medo de imunossuprimi-la mais ainda, até porque sempre tinha aquela suspeita, será que é só atividade da síndrome hemofagocítica ou se ela tem um processo infeccioso inflamatório associado, né? E aí ela iniciou dia 29 imunoglobulina, mas dia 30 ela gravou indo para ventilação mecânica
mostrando uma piora da imagem radiológica importantíssima, evoluiu com padrões de SARA, PF abaixo de 100, uma complacência pulmonar horrorosa, precisou ser pronada, não respondia, acabou indo para ECMO, ficou 10 dias em ECMO, tá? Mantendo hemodiálise diária, até algo que é meio não muito aceitável, você fazer uma diálise prolongada no ECMO, mas é o que a gente tinha, porque a gente não conseguiu autorização para ela da contínua. Foram trocadas várias vezes o acesso, progressões de antibiótico, e nada melhorava. E aí, em 8 de fevereiro, a Delma avaliou novamente a medula dela, ainda tinha grande atividade de doença, optou por fazer uma nova imunoglobulina nela, e aí que ela foi melhorando. Conseguiu sair da ECMO, conseguiu sair da ventilação mecânica. A função renal dela, ela sempre manteve a diurese. Então, a gente, depois que saiu da ventilação mecânica, a gente adequou a parte da volemia dela, a gente conseguiu ver que a gente foi deixando ela sem diálise, ela conseguiu tolerar bem, tá? Saiu do CTI, ficou ainda um tempo na enfermaria, depois aos meus cuidados, com uma neuropatia do dente crítico, ainda preservando um rache e uns livedos nos membros inferiores. Eu tentei resgatar a imagem dela, eu não consegui. Antes de 7 de setembro, ela ainda teve uma TVP, teve anticoagulação oral, já estava controlada a parte da hemorragia dela, e ela acabou recebendo alta com uma ureia de 52 miligramas por decilitro e uma creatinina de 1,2, aí com clearance que chegou a 20 na internação, em torno de 53, tá? E aí, quando a gente olha um paciente desse, quando a gente já tem o diagnóstico, volta atrás, parece tudo mais fácil, né? Mas até chegar à conclusão do diagnóstico, a gente passa por muita dificuldade, pensa em inúmeras doenças, né? E aí, quando veio aí o diagnóstico da síndrome fagocítica, a gente vai, né, pensamento do nefrologista, o que pode estar acontecendo nesse rim? Será que tudo que ela teve foi da sepse? Será que essa sepse foi o gatilho para uma síndrome hemofagocítica, né? Vamos para a literatura. A incidência da injúria renal aguda ela é alta na síndrome hemofagocítica, ela é em torno de 62%, sendo que metade, praticamente, desses pacientes evolui para hemodiálise, que foi o caso dela, e após 6 meses, 37% pode evoluir para doença renal crônica, tá? Pode estar relacionada à malignidade, não era o caso dela, em nenhum momento ela apresentou exame de imagem ou laboratorial, até na medula, alguma lesão maligna. Pode estar associada a doenças autoimunes, ela foi rastreada, depois do uso ao complemento, não tinha presença de sinais de doença autoimune, tá? E pode estar associado ao processo infeccioso, que foi o que aconteceu com ela. Mas a grande maioria é processo infeccioso viral, tá? Bacteriano também, mas a maioria é viral. A injúria renal aguda na síndrome fagocítica ela é multifatorial, também depende de alterações hemodinâmicas, também está associada com a agulopatia, ela teve fenômenos hemorrágicos e ela teve fenômeno trombótico, tá? Pode estar associada também à nefrotoxicidade, e a causa histológica mais comum é a necrose tubular aguda, 49%. 17% pode evoluir com algum tipo de glomerulopatia por lesão podocitária, né? A glomerulonefrite colapsante, por exemplo, lesão mínima, e às vezes associada a microangiopatia trombótica. E pode ser secundária à lisitomoral, que não é o caso dela. Aqui a gente puxei um caso clínico de internet mesmo, do Japão, de uma paciente pós-diagnóstico de macrófagos eritrofágicos no lúmen tubular, tá? E esse slide aqui abriu errado, mas o outro slide é de um caso, esqueci qual foi o país, foi hispânico,
uma paciente onde o acometimento foi mais glomerular, tá? Com infiltrado glomerular importante. O que ele domina de glomerulopatia linfohistiocytica, tá? E um aqui para homenagear a minha amiga Bebel, um outro caso do Irã, da associação com a microangiopatia trombótica, que eu acho que é a pessoa que eu conheço que mais sabe microangiopatia trombótica, eu aprendo muito com ela. Então é isso, espero não ter me estendido muito, cansado aí o pessoal. A minha conclusão para essa paciente é que é uma injúria renal aguda em CTI, a causa multifatorial, como a gente já sabe. De início, pensamos em uma injúria renal aguda associada à sepse, mas sem ter nenhuma melhora clínica, a gente sempre pensa em outros diagnósticos, né? E aí a gente passa a investigar. E a documentação que o Adelmo vai passar aí para vocês foi da síndrome linfofagocítica. E depois que ela teve um tratamento adequado, direcionado, ela recuperou muito bem. Hoje ela está com uma creatinina de 1, com clearance entre 50 e 60 ml por minuto. Tudo começou de janeiro para cá, já estou classificando ela como uma doença renal crônica, estágio 3. Eu acho que a grande falha de todo o processo foi a gente não ter tido nela uma urina de 24 horas para avaliar a proteinúria dela, até para ver se tem alguma presença de dano glomerular nela, porque é uma paciente com hipoalbuminemia, com hipertrigliceridemia, né, e com edema. Então, ela pode sim ter aí uma síndrome nefrótica. Mas o EAS, ela fez vários EAS, nenhum apontava albuminúria ou proteinúria no EAS. Então, acabou não fazendo e, por vezes, a gente ia fazer, mas recebia diurético, recebia albumina, agravava, então, ou fez hematúria. Então, vários motivos ia meio que postergando isso. Quando ela teve alta, eu fiquei com pena de pedir para ela dosar urina de 24 horas. Estou esperando ela se recuperar, ela já voltou a andar, ela saiu de cadeira de rodas, já está recuperando bastante massa muscular. Então, estou esperando até isso, ver como é que vai ficar a albumina dela depois de nutri-la, que agora que ela está nutrindo efetivamente. Já tirou o dreno também, biliar, e está se recuperando, está voltando ao normal dela, graças a Deus, dentro do possível dela. E as dúvidas que sempre aparecem, será que ela fez uma síndrome de Dresch, como ativação da síndrome linfofagocítica? Também tem casos relatados, mas ela não tinha nenhuma eosinofilia, tá? E na síndrome linfofagocítica, o rastro cutâneo faz parte, né? Então, será que esse rastro cutâneo tem a ver também com a doença dela? E uma pergunta aí que eu pergunto aí para o Adelmo, que eu acho que ele que vai seguir e vai tentar responder para a gente, é se cabe nela aí uma investigação genética, porque ela tem uma história mal documentada de internações que ela fala com uma alergia, até essa história dessa coleciste dela, parece que ela tinha uma reação inflamatória local importante, difícil de falar, ela teve um parto complicado. Então, assim, será que ela não tem alguma doença genética aí associada, levando a linfohistiocytose para ela? Então, essa é a pergunta, e até vou deixar agora a Delmo. Não sei se falei muito, estou nervoso, saio falando direto, e estou também aberto a perguntas. Márcio, foi maravilhoso, caso super difícil mesmo, hein? Parabéns aí. Acho que é bom, de repente, a gente passar para o Adelmo, né? Depois fazer os comentários, mas assim, síndrome hemofagocítica é sempre um diagnóstico diferencial de mate, né? Então, eu peguei alguns casos, né? Enquanto o Adelmo coloca aí a apresentação dele, eu achei excelente, até pela evolução e como vocês conduziram o caso. Acho que depois a gente abre para o pessoal, né, para discussão. Já vi que o Carlos colocou um comentário aqui, mas o Adelmo, que para quem não pegou no início, o professor Adelmo, ele é professor da UF também, né, Adelmo? E professor de hemato da UFRJ Macaé. Nosso presidente Pedro Túlio entrou aí na sessão. Pedro, quer fazer algum comentário? Não sei se você pegou o caso todo. Não, não peguei o caso todo. Quero fazer, na verdade, um pedido de desculpas ao Márcio, ao Adelmo. Tive uma urgência aqui, imprevisto. O Bebel está conduzindo aí a sessão. Vi só o diagnóstico, mas é impressionante, né? Ver como a gente tem medicina de excelente qualidade também,
no interior. Parabéns pela condução do caso, né? Paciente ultra complexa. Parabéns também à equipe do CTI aí, que manejou com ECMO, com tudo, e quero aprender um pouco mais aí com vocês. Podem seguir. Então, Adelmo, passa a palavra para você e depois a gente abre aí para as perguntas, discussões. Mas parabéns, Márcio, já de Eu que agradeço. caso legítimo. Bom, primeiro agradecer aí o convite, né, e lembrar que essa história, Márcio resumiu muito, apesar de, né, de parecer uma história muito longa, é um caso muito rico, né, muito cheio de intervenções, de complicações, e isso realmente gerou uma angústia muito grande na equipe. E eu quero destacar aqui um dado que eu acho que é essencial para se conduzir um paciente com com tantos problemas, né? Problema cirúrgico, hematológico, nefro, clínico, cardíaco, respiratório, né? Você ter uma equipe que se entrosa muito bem. Eu acho que esse é um exemplo que a gente pode dar aí de um resultado de sucesso, de ter uma equipe que se entrosa bem, onde as pessoas discordam, outros concordam, mas no final todo mundo acaba, né, chegando a um consenso assim para o melhor para o doente. Então, eu acho que queria destacar isso aí como uma forma de parabenizar a equipe do CTI. Bom, mas sobre a linfocitose hemofagocítica, que na verdade foi um achado aí no meio dessa paciente, a gente precisa lembrar, né, que é uma síndrome que se caracteriza, né, pela... Deixa eu só fechar aqui um... Pronto. Que é uma síndrome que se caracteriza, né, por uma superestimulação do sistema imune e que leva a uma inflamação sistêmica e uma hipercitocinemia. Não sei por que não está passando. Espera aí. Pronto. Isso foi descrito inicialmente, né, na década de 30, como uma reticulocitose medular osteocítica, e em 52 foi descrito uma associação familiar dessa reticulocitose, né, dessa hemofagocitose, mas foi a partir de 1979 que foi descrita a associação com a infecção pelo Epstein-Barr. A partir desse artigo, diversos outros gatilhos foram sendo descritos para essa doença. A gente usa normalmente o nome hemofagocitose para se referir, né, à proliferação, à função de atividade fagocítica, né, de células que são células normais, mas que estão com atividade fagocítica. Então, a gente descreve isso quando a gente vê como células em hemofagocitose. A gente usa o nome síndrome hemofagocítica para falar dessa ativação patológica, né, que vai acontecer com esses defeitos, associado a defeitos genéticos, né, que vão alterar ali, né, ou interromper essa homeostase imune. É um nome, uma forma genérica da gente se referir à linfocitose hemofagocítica, e a gente usa especificamente a síndrome de ativação macrofágica, ou SAM, para os íntimos, né, como uma maneira da gente se referir a essa ocorrência no contexto de das enfermidades reumatológicas. Tá? E a doença em si, né, a nomenclatura hoje que é admitida é essa, linfocitose hemofagocítica, que são divididas em dois grupos, né? Uma primária ou familiar, que é aquela que tem uma causa genética definida, que ocorre em famílias, né, em outros membros da família, e a ocorrência geralmente se dá na infância, que é quando as crianças, os indivíduos começam a ser expostos, né, a todos esses gatilhos que podem desencadear uma resposta imune exagerada. E nós temos a linfocitose hemofagocítica secundária, que é considerada de adultos, né, que é aquela que tem uma via provavelmente alternativa de ativação dessa função imunológica excessiva. Então, só para a gente sintetizar, né, a familiar está relacionada ao gene da perfurina, cerca de 20% a 50% tem mutação nesse gene, e menos frequente são outras mutações que envolvem a regulação dos grânulos citotóxicos. Cada mutação dessas tem uma proteína que é codificada e que vai ser codificada com erros, né?
e as funções dessas proteínas, né? A perfurina, ela forma poros do macrófago, né? As outras proteínas vão fazer os grânulos, vão favorecer a exostose dos grânulos e depois a função deles dentro da outra célula. Aqui nós temos aqui o esquemático, o gatilho, né, onde cada mutação que possa ocorrer num dessas fases, né, seja na produção, né, na finalização dessa proteína, vai resultar numa diminuição da ligação dos linfócitos T citotóxico, das células NK, com esses macrófagos, onde nessa conexão eles passam as granzimas B, esses complexos de granzima, que vão ativar uma cascata de apoptose, que é a via das caspases. Então, a partir do momento em que tem alteração em qualquer uma dessas vias, que leva à diminuição das granzimas, isso vai resultar numa diminuição da função de apoptose e de desligamento desse sistema que está superestimulado. A gente tem aqui como gatilhos já descritos, né, infecções virais, como dengue, citomegalovírus, sarampo, HIV, influenza, o SARS-CoV. Né? Eu vi muito o SARS-CoV, né, Márcio? Nós vimos muito isso lá no CTI. Né? Temos uma casuística bastante grande de casos de hemofagocitose com Covid. Bactérias, né, como tuberculose e brucelose. Temos parasitas como leishmania, malária, fungos, enfim. Isso corresponde em torno de 49%. Né? As malignidades, principalmente linfomas de células T e linfoma de Hodgkin também, as leucoses agudas, né, e tumores sólidos, com menor frequência, 27%, as doenças reumatológicas, as imunodeficiências adquiridas ou hereditárias, né, e em torno de 11% que não tem etiologia definida. Tá? Fisiopatologicamente, a gente fez um esquema assim, só para lembrar o que ocorre, né? Macrófagos, células NK e linfócitos T citotóxicos. Qualquer alteração que cause uma mudança, uma modificação nessa função citotóxica vai levar ou vai permitir uma ativação excessiva dos macrófagos, que vai agravar a tempestade de citocinas ou resultar de uma tempestade de citocinas. Né? A gente vê muito isso no COVID, infecções agudas em pacientes reumatológicos, ele tem essa tempestade de citocinas e isso vai ativar macrófagos e, como essa função citotóxica está alterada, o resultado disso vai ser hemofagocitose. Será esses macrófagos fagocitando elementos que não deveriam fagocitar. Então, durante os anos 90 e até os anos 2000, a síndrome hemofagocítica, né, ou a hemofagocitose, a linfocitose hemofagocítica começa a ser organizada, né, dentro do contexto de pediatras da linfocitose familiar. Então, foram estabelecidos alguns critérios chamados HLH 2004, que são febre, esplenomegalia, citopenias, aumento de ferritina, aumento de triglicerídeo ou diminuição de fibrinogênio, hemofagocitose na medula, no baço, no gânglio, no fígado, atividade de célula NK e aumento de CD25 solúvel. Esses dois aqui, atividade NK e aumento de CD25 solúvel, são mais difíceis da gente conseguir ter acesso. Mas esses critérios, eles se ajustam foram descritos na população pediátrica. O artigo famoso da doutora Janka, que é uma médica alemã, que descreve esses critérios e eles são adotados e foram transplantados para os adultos. Mas não correspondem exatamente ao que a gente encontra nos adultos. Então, mais recentemente, no caso dessa paciente, ela apresentava febre, apresentava esplenomegalia, tinha citopenias, tinha bicitopenia, né? Tinha aumento de ferritina, o triglicerídeo dela não correspondia a aumento maior que 265,
e tinha a presença de hemofagocitose na medula. A gente conseguiu fazer imunofenotipagem nessa paciente, então a gente percebeu que algumas alterações relacionadas à célula NK também estão presentes nesse caso. E a gente usa normalmente para linfocitose secundária o H-score, que é um score que foi desenhado mais recentemente por um grupo francês, do Hospital Saint-Antoine, em Paris, e onde você tem percentis que juntos, né, vão mostrar a probabilidade de ter ou não uma síndrome hemofagocítica. Essa paciente, ela apresenta 80% a 88% de probabilidade. Por quê? Nos critérios desses critérios, a ferritina é considerada maior que 2.000, e ela não teve maior que 2.000 em nenhum momento. A ferritina dela foi uma ferritina baixa, mas ela tinha outros elementos que falavam a favor da síndrome. Então, ela deu uma estimativa em torno de 80% a 88%. Bom, quando a gente fala em tempestade de citocinas, né, desse aumento da inflamação, a gente está falando de aumento de interleucina 6, interferon, fator de necrose tumoral, e todos eles têm uma função que vai ser clinicamente perceptível para nós, através da febre, pancitopenia, o aumento do triglicerídeo, a diminuição aumento da ferritina, né, o aumento do baço. Tudo isso é uma consequência dessa tempestade de citocinas. Essa paciente, resumidamente, ela interna no dia 5 ou 6 de janeiro, com uma sepse abdominal após uma colecistectomia mal sucedida, evoluiu com choque séptico, precisou de ventilação mecânica, foi reoperada, fez NPT várias semanas. No dia 21, ela apresentou um racho cutâneo. Realmente eu botei vanco aqui, mas ela não tomou vancomicina, ela tomou uma dúzia de outros antibióticos, mas não usou vanco. E, no final, aparece uma súbita leucopenia, um aumento crescente de ferritina, aumento do triglicerídeo, febre constante, aumento de baço e fígado. Então, aqui começa, só para chamar a atenção das pessoas, porque até o dia 13 de janeiro, essa paciente era o quê? Era uma mulher com sepse abdominal, 13.000 leucócitos, 9.500 neutrófilos, ou seja, neutrofilia absolutamente compatível, né? Uma doença consumptível, com a albumina baixa, a globulina aumentada, e assim a bilirrubina estava dentro do esperado, né? E ela começa a aumentar. Já chama atenção uma coisa esquisita aqui, porque já tem eosinófilo demais, né? Todo mundo sabe que o eosinófilo é o primeiro a fugir quando tem sepse, infecção. Mas, enfim, ela estava aí presente e eles vão aumentando. No dia 19, essa leucometria dela já abaixa um pouco, provavelmente todo mundo esperando, né, nessa leucometria voltando ao normal, um sucesso da terapêutica da antimicrobiana, né, as culturas negativam, ela baixa a leucometria, sinal de que está melhorando. Só que os triglicerídeos começam a aumentar. E aí, no dia 21, ela já tem 15% de eosinófilo e 3.700 leucócitos. Aqui começam as manifestações cutâneas. Ela começa a apresentar o rastro cutâneo e pensam em farmacodermia, o que parece ter sido realmente o fato, porque ela tinha, de verdade, uma certa eosinofilia. Tá? E o triglicerídeo mantém alto. No dia 25, a leucometria continua caindo, provavelmente, né, todos os intensivistas felizes, porque a leucometria está voltando ao normal, e aí ela continua caindo. No dia 26 já para 3.100, no dia 27 para 1.900, no dia 28, 1.300. Como eu já estou acostumado a ser convidado para dar parecer lá, e todo mundo sabe que sepsis a gente necessariamente precisa avaliar a ferritina, né, porque é um marcador inflamatório, a equipe de CTI já começou a pedir a ferritina e viu que ela já estava alta e aumentou mais ainda. Tá? E, logo em seguida, no dia 28, eu avalio a paciente e faço um aspirado de medula. Bom, no aspirado de medula, a gente tem um mielograma com várias formas, né, de hemofagocitose, sugerindo realmente uma ativação macrofágica recente. Tá?
porque às vezes a gente pode encontrar muitos vacúolos que significam que a pessoa já teve essa fagocitose já tem alguns dias. No caso dela, não, era tudo muito recente. Tinha um bloqueio de maturação na série granulocítica, embora o sangue periférico estivesse vazio, a medula estava cheia de célula, ou seja, não era aplasia pós-medicamento, não era nenhuma doença infiltrativa, nada disso. Realmente houve um bloqueio de maturação. A imunofenotipagem que nós fizemos nesse dia mostrou que ela apresentava um aumento de monócitos, um aumento importante, já com alguns monócitos jovens, alto percentual de eosinofilia, que corresponde ao que se espera numa farmacodermia, e uma expressão anômala de CD56 em 34% desses monócitos. Tá? Então, já mostra aqui que a presença desse CD56 ele pode ser reacional a um processo infeccioso agudo, pode também corresponder a uma síndrome mielodisplásica ou alguma alteração nesse segmento de células, tá? Que provavelmente, depois que a gente foi ver a história da paciente, né, a gente viu que tinha alguma coisa que ela já teve outros eventos parecidos. Tá? Então, realmente, essa paciente é uma paciente que precisa ser estudada para entender melhor o que está acontecendo aqui, se é uma mielodisplasia ou se ela tem uma outra mutação que favorece eventos hemofagocíticos sequenciais. Né? Bom, no dia 29, né, a gente começou a imunoglobulina, não foi realizado corticoide por suspeita de infecção. Os clínicos costumam ter medo de corticoide, hematologistas não têm. Mas, enfim, fizemos a imunoglobulina e ela ficou dispneica no dia seguinte, volta para a ventilação mecânica e ela acompanha isso nos dias seguintes, a melhora do hemograma. Essa foto aqui foi feita nesses dias, né? O rastro já estava praticamente em resolução, mas aqui ainda dá para ver ainda alguma coisa. Foi realmente acometimento difuso. Isso não eram pápulas vermelhas, mas muito evidentes. Mas nesse momento aí foi após a imunoglobulina e no primeiro momento que a gente viu assim acontecer. Bom, essa imagem aqui, hematologista tem que mostrar a imagem, não tem jeito, tem que mostrar. Nós estamos vendo aqui as células, macrófagos, cheio de células no seu interior. Aqui é um macrófago, fagocitando duas, são células, são fotos da Adriana, tá? Ó, da paciente. Aqui nós temos aqui um macrófago com vários precursores eritroides. Aqui tem um macrófago com vários precursores eritroides e com depósitos de ferro. Agora, notem essa foto aqui que eu estou passando o cursor em cima e comparem com essa de cá, que não é da paciente, que é de um paciente normal. Aqui é um macrófago cheio de ferro e vários eritroblastos em volta mamando esse ferro para fazer hemoglobina. Notem que, fisiologicamente, essas células estão captando ferro do lado de fora da membrana celular. E aqui eles estão fagocitados, eles estão dentro da membrana celular. O macrófago fagocitou todas essas células aqui. E junto com ele, com a tendência natural de qualquer inflamação, os macrófagos retêm ferro. Então, nós temos aqui um exemplo de depósito de hemosiderina com hemofagocitose de série eritroide. Por isso, ela não mudava o perfil de anemia. Ela ficou anêmica todo o período que ela teve internada, nos momentos mais críticos. Logo depois, alguns dias depois, a medula volta, né, libera aqueles macrófagos neutrófilos que estavam lá, ela volta a aumentar para 21 mil, 33 mil. Só que nesse momento, ela, apesar de voltar a aumentar, né, ter um aumento da ferritina, o raste retornou. E aí nós optamos por aspirar a medula novamente e vimos que realmente ela tinha reativado. E estava com mais hemofagocitose, e aí a gente optou por fazer mais 3 dias de imunoglobulina e corticoide. E dessa vez foi feito 5 dias de corticoide.
né? E ela respondeu, mas não foi feita imunoglobulina, porque não tinha imunoglobulina, tinha acabado e naquele momento estava faltando imunoglobulina, que ainda estava enfim, não estava disponível imunoglobulina. E aí ela melhorou, né, das lesões do rash, novamente mostrou, a imunofenotipagem mostrou a presença de 34% de CD56 nos monócitos. A suspeita de mutação envolvendo a perfurina se tornou mais forte a partir dos exemplos, né, da história familiar, da história de outras alergias, ditas alergias, né, ditas comentada pela família, e o que a gente viu realmente repetindo, né, o mesmo padrão, né, de monócitos com CD56, e já não tinha mais tanto eosinófilo. Tá? Bom, o que a gente tem para falar sobre hemofagocídeo e hemofagocítica é o seguinte: no fim, né, da nossa da exploração medular, a gente sempre acha que a hemofagocitose vai estar presente na medula em todos os casos, e não é. Infelizmente, em torno de 30%, 40%, você tem presença clara, né, das células fazendo hemofagocitose. E mais em outros 50%, 60% não. Mas mesmo assim, ela faz parte como critério e deve ser investigada. Os parâmetros laboratoriais que a gente percebe, né, de hiperinflamação, eles, né, LDH aumentada, PCR aumentada, as citopenias, né, elas acompanham, né, o mesmo padrão dos mesmos critérios que a gente usa para diagnóstico. E, para finalizar, eu só queria mostrar essa revisão feita pela doutora Melissa, e interessantíssimo, porque ela mostra um pouco de uma revisão de causas, né, de linfocitose hemofagocítica secundária. E ela encontra, né, nos seus pacientes 100% com febre, 80% a 90% com hepatosplenomegalia, 80% com citopenia, 90% com hiperferritinemia, 40% com aumento de triglicerídeo, 100% com aumento de LDH. Já os outros marcadores, a própria hemofagocitose, as transaminases, as bilirrubinas, estão percentuais variáveis, porque também não há muito claro na literatura, e as etiologias, os gatilhos são todos muito diferentes. E nós, às vezes, quando fazemos diagnóstico dessa doença, a gente faz em pacientes que já estão em estágios muito avançados. Então, eu quis colocar esse artigo, eu acho que é uma revisão interessante, para mostrar que todo clínico tem que pensar em linfocitose quando se encontrar diante de um caso que mantém a febre, apesar do antibiótico, que apresenta aumento de fígado e baço, coisa que normalmente a gente no CTI não examina muito, né? 80% deles vai ter citopenia, principalmente chamar a atenção quando for uma citopenia súbita, uma queda abrupta, né? O aumento de ferritina, que normalmente clínicos não pedem no contexto de um paciente no centro de tratamento intensivo, e triglicerídeo e LDH. Ou seja, são exames que são fáceis e estão ao alcance de cada um de nós, basta a gente pensar nessa doença. Os sinais de alerta, né, sempre vão ser a febre, que não responde a antibiótico de largo espectro, tá? A pancitopenia e o aumento da ferritina. E se nenhum dos critérios desses aí tiverem presente, mas ainda assim o paciente estiver apresentando uma colestase biliar sem uma causa muito clara, também pensar, porque principalmente se ele for imunocomprometido, tá? O que eu quero finalizar é que a maior parte dos casos, né, vai se manifestar com uma síndrome de sepsis-like, que vai levar a um retardo no diagnóstico. No caso dessa paciente, eu não sei dizer claramente qual foi o gatilho, né? Se foi a farmacodermia, se foi, porque ocorreu uma farmacodermia, ela teve uma eosinofilia, na medula está cheio de eosinófilo, ou se foi o estímulo contínuo de infecção que essa paciente teve. Permaneceu muito tempo inflamada, muito tempo, né, acamada, muito invadida, com vários antibióticos diferentes. Tá? E, finalizar, não tenho medo de chamar hematologista para aspirar a medula. É isso aí, gente. Uma boa noite para vocês. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estamos à disposição aí.
Muito bom aí, Adel, muito bom. Assim, a minha dúvida é no tratamento, porque vou abrir aí perguntas para a plateia, mas vocês fizeram imunoglobulina, corticoide, a gente sabe que é imunossupressão, né? Como é que, assim, porque muitas vezes você falou, né? Uma síndrome sepsis-like, é difícil o diagnóstico mesmo, o diagnóstico diferencial dentro da terapia intensiva, muitas vezes. Mas, assim, qual é o tratamento standard nesses casos? Durante muitos anos, o tratamento foi baseado nesse protocolo HLH 2004, que foi desenhado para criança. Então, um protocolo que envolve toposídio, que é uma droga quimioterápica, corticoide, né, em várias semanas, com 10 miligramas de dexametasona vários dias, e aplicação de medicamento no sistema nervoso central e tal. Esse tratamento ele se aplica às crianças que têm essa mutação. Ele nunca foi bem ajustado para os adultos. Tanto que as séries históricas sempre tinham assim, 80% de mortalidade, 90% de mortalidade e tal. E, assim, e a tendência que se tem hoje é de você não provocar uma imunossupressão tão profunda. É você causar uma imunossupressão ao ponto de diminuir a atividade linfocitária. E a imunoglobulina entra como se fosse uma proteção mecânica, quase, né? Porque ele vai ocupar sítios na célula que vai evitar que autoanticorpos favoreçam provavelmente, né, favoreçam a hemofagocitose. Então, a tendência hoje para a linfocitose secundária é tratar com corticoide e imunoglobulina. Existe uma discussão sobre dose, 1 grama, 1,5 grama, 2 gramas. O pessoal da reumato faz 2 gramas de imunoglobulina por quilo. Eu sou mais comedido, assim, eu prefiro faço um pouquinho menos, né? Mas não tem uma coisa definida, porque como esses casos são muito heterogêneos, fica difícil você dizer qual é o melhor tratamento, né? Mas a tendência hoje é não usar esse protocolo do HLH 2004, que fica restrito para o grupo pediátrico, e usar um tratamento que tem uma imunossupressão mais fácil de manejar do que algo mais profundo. Que se você fala que 50% disso tem uma infecção por trás, você fazer um tratamento pesado de corticoide realmente para quem tem tuberculose, para quem tem, né, doenças virais, isso pode ser mais um sinal de agravo, né? Pode agravar o quadro. Né? Agora, se você tem as malignidades... Tem uma pergunta aqui, te interrompendo, do Conrado, né? Que ele falou que os 2 recentes últimos casos, né, além dos casos relacionados ao Covid que ele viu, foram associados a CMV, provavelmente deve ser CMV no transplante. Eu vi um também, e a gente teve que fazer ciclosporina para esse paciente, respondeu. E ao lúpus, né? E nos casos associados ao lúpus, ele pergunta se tem alguma imunossupressão adicional além da imunoglobulina. Normalmente a gente faz... porque assim, a gente não pode esquecer que nós estamos lidando com uma doença que apareceu, mas teve um gatilho, né? O gatilho tem que ser tratado. Eu não estou fazendo arminha aqui, não, hein? Estou fazendo só o sinal do gatilho. Sim. Então, nós temos que remover o gatilho. Então, se você tem uma doença neoplásica, né, você tem que tratar a doença neoplásica. Você tem uma doença reumatológica, você tem que tratar a doença reumatológica. Então, hoje, a gente usa a imunoglobulina e o corticoide para diminuir a inflamação e o efeito da síndrome hemofagocítica, mas é claro que é preciso remover a causa inicial da doença de base. Então, às vezes, a ciclosporina pode ser empregada, às vezes um tratamento com uma imunossupressão com ciclofosfamida, né, pode ser usado, às vezes um tratamento quimioterápico direcionado para o tumor, quando você consegue documentar. Cada uma dessas vai depender da situação, mas para tratar a síndrome hemofagocítica, né, imunoglobulina e corticoide. E aí cada causa vai ser removida de uma maneira, né? Pedro, vou abrir aí para o Pedro fazer algum comentário. Bom, aqui nos comentários cheios de elogios, parabéns, excelente caso. Enfim, Simária,
Carlos Pérez, enfim, todos elogiando, realmente um caso desafiador aí, sem sombra de dúvidas, a manejo que vocês tiveram. A paciente, ela renasceu, né? Na verdade, assim, a gente vê que ela ficou muito grave e aí, enfim, renasceu realmente, porque ficou em ECMO e vocês terem feito a imunoglobulina realmente foi o pulo do gato lá no final, que eu acho que fez ela melhorar. Vou passar aí a palavra para o Pedro, já queria agradecer novamente ao Márcio, ao professor Adel, ao professor Márcio também, que é professor, né, da UFRJ Macaé, e muito feliz de vocês terem participado, saber que a nefrologia do Rio de Janeiro é top em todos os lugares aí, enfim, orgulho, e esperamos que todos participem mais. A gente está convidando todos os serviços das cidades do interior para mostrar que a nefrologia não tem só essa qualidade só aqui na cidade, nos grandes centros, mas também nas cidades menores. Pedro, passo a palavra aí para você finalizar aí. Obrigado. Eu ainda estou aqui no trânsito, ainda não consigo abrir a câmera, mas queria só agradecer de novo ao Márcio, ao Adelmo. Acho que foi muito boa a apresentação e acho que é importante essa integração, né, que a gente está tendo do Estado inteiro, né, e novamente parabenizar pelo altíssimo nível da medicina que vocês estão praticando aí em Macaé. É isso, Bebel. Finaliza aí, então, por favor. Obrigada, então, todo mundo aí. Essa aula vai ficar gravada, tá? Vamos deixar lá a gente tem um canal do YouTube da Sonerj com todas as aulas, vamos divulgar para quem não pôde assistir. Então, se vocês quiserem também passar para os alunos lá da UFRJ, e a gente vai divulgar nos grupos dos nefrologistas. Edson já estava sentindo falta do comentário dele, viu? Edson fez um comentário aqui espetacular. E é isso, gente. Mais uma vez agradecer. Mês que vem a gente está com o pessoal de Volta Redonda aí, também com um caso muito bom. E obrigada a todos. E quem não se inscreveu no Mayo Clinic, faltam poucas vagas, hein? Por favor, se inscrevam. Beijo, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Conseguiu?